Saúde, estamos de volta com o nosso Saúde e Bem-Estar. Agora no segundo bloco a gente conversa com a consultora em aleitamento materno, a simpatia da Tati Vargas, fundadora do Instituto Mame Bem, que vai falar sobre os benefícios que a amamentação pode proporcionar para a saúde da mulher. Seja bem-vinda, Tati. Alegria ter você obrigada. Aqui. Eu falei, a honra é minha, assim, um orgulho danado. Todos fãs do querido Fernando lá em casa. Que legal. A primeira representante de Lagoa da Prata aqui no nosso programa, terra daquela lagoa fantástica. A última vez que eu estive lá tinha boto ainda na lagoa. Eu tô falando tinha muito tempo, né, Fernando? Tinha muito tempo. Passei o Réveillon lá, mas maravilhoso. Cidade linda, cidade muito bacana. linda. Terra do Gilberto Silva. Exato. Muito legal. Exato. E aí, Tati, você conta um pouco a sua história, o Instituto Mame Bem. Você é uma divulgadora desse benefício fantástico que é o aleitamento materno, essa entrega total. Exato. O aleitamento, assim, essa semana o Instituto Mame Bem está completando 8 anos da existência, assim. Ele surgiu com uma proposta muito grande que era assistir famílias nesse momento que é desafiador, porque às vezes a gente olha e pensa, a amamentação é muito fácil, né? Orgânico, é natural. E quando eu tive meu primeiro filho, eu já tinha feito meu mestrado, meu doutorado, me formado na UFMG e deu tudo errado a amamentação. E foi aí que surgiu o Instituto Mame Bem, assim. Quando eu vi uma demanda muito grande de auxiliar outras mulheres nesse momento. E aí, pela caminhada acadêmica, eu tenho uma paixão muito grande que é a docência, sabe, Fernando? Muito grande mesmo, assim. E foi dia do professor agora, né? E eu falo que é uma profissão linda. E o Instituto Mame Bem se tornou uma instituição, um instituto para capacitar profissionais para trabalhar com aleitamento, especialmente, sabe? E quais são as dificuldades maiores que existem, já que existe tanto empenho, tanta entrega, é um momento mágico na vida de uma família? Da família toda, isso mesmo. O aleitamento, a gente fala que ele tem um mix, né? A gente precisa buscar informação porque o peito enche, saber fazer uma ordenha correta, tirar o leite para que não evolua para um processo inflamatório, uma mastite, a maneira como o bebê vai pegar no peito, ajustar essa pega para não ferir, né? Para não machucar. O que a gente ainda escuta, né? Das nossas mães, avós, que falavam assim, mas é muito comum machucar o peito. E assim, não é comum, apesar de ser frequente, não é comum. Então, a informação, né, tá com essas mulheres, saber que o pós-parto, a chegada de um filho é algo muito difícil, né, muito transformador, muitas mudanças hormonais, enfim, né, que ditam esse momento aí nessa família. O tipo do parto tem a ver com a dificuldade que a mãe pode ter ou não no processo de amamentar? Que ótimo, porque eu sempre falo que a gente não consegue defender aleitamento sem defender boas práticas de assistência ao parto, porque é um contínuo processo. Um parto, né, o que aconteceu no parto, ele não determina o aleitamento, mas ele diz muito sobre isso. Então, existe uma busca hoje, né, por informação pela mulher que quer vivenciar o seu parto normal, o seu parto natural, porque no pós-parto, se ela não foi submetida a uma cirurgia, é mais fácil sentar, é mais fácil se movimentar, é mais fácil pegar aquele bebê no colo. Então, tudo isso favorece muito o aleitamento, sabe? Se os pontos não inflamam. Tudo. Questões hoje que a gente sabe, inclusive, emocionais, né? A gente sabe que hoje a mulher num pós-parto, ela passa, 80% das mulheres, a gente fala, passa pelo blues puerperal, ou baby blues, que é o momento que a mulher, eu brinco que olha pro bebê e a gente chora, a gente não sabe por que tá chorando, mas a gente chora, é uma sensação de incapacidade, e 80% das mulheres passam por isso, ou seja, uma mudança tanto hormonal quanto emocional que acontece. E é importante ter alguém do lado para falar, olha, é assim, tá tudo bem, você consegue, né? Nós vamos aprender juntos, vamos construir essa família juntos, né? E mais importante ainda é entender que a gente está falando de cuidados com saúde. No primeiro bloco falamos sobre câncer de mama, a relação de proteção e de prevenção que o aleitamento tem com relação a tipos diferentes de câncer, né? Exato. Especialmente agora, né, Outubro Rosa, a gente faz um grande movimento em prol da amamentação, porque
amamentar é um protetivo, as evidências mostram que é um protetivo para diminuir o risco de câncer de mama. Então, hoje a gente tem dados que mostram se uma mulher amamenta por 2 anos, que é o que preconiza a Organização Mundial de Saúde, a Unicef, ela tem 10% menos chance de desenvolver um câncer de mama. Isso tudo pela mudança hormonal que acontece enquanto a mulher está amamentando, enquanto ela está gestando, né? O desenvolvimento da mama, ele percorre uma caminhada, assim, ao longo da vida de uma mulher. Então, quando nasce o bebê, nasce uma menina ou menino, né, ambos com glândulas mamárias, a primeira diferenciação vai ser quando ela menstrua, né? Quando vira uma mocinha, quando menstrua, tem a primeira diferenciação das mamas, mas essa diferenciação, ela só se torna completa quando essa mulher engravida, ela gesta e ela está pronta para aleitar. Então, isso fecha um ciclo completo do desenvolvimento das mamas. Isso deixa menos susceptível à mutação celular, né, que é uma das grandes causas aí do desenvolvimento do câncer. Agora, com relação às dificuldades que as mulheres têm, o acesso ao Instituto Mame Bem, como é que isso acontece? Nossas telespectadoras assistindo aqui o nosso programa, as famílias assistindo aqui, né? Como é que a gente chega até você pelo Instituto? É um orgulho. O Instituto hoje ele tem, então, como grande missão capacitar profissionais. Então, hoje a gente está num processo de nos transformarmos em uma faculdade que vai ter como eixo a amamentação, cuidado materno-infantil, e hoje a gente forma consultoras de amamentação. Então, sempre que uma família, né, vai gestar, decide ter um bebê, engravida, a gente sempre sugere, procurem consultoras de amamentação que possam acompanhar esse momento. Bancos de leite também são a grande referência, sabe, Fernando? Né, a gente estava conversando sobre a questão de doação de leite, você me perguntou. Aqui em BH a gente tem 2 grandes bancos de leite, que é do Hospital Sofia Feldman, do Hospital Odete Valadares, e são sempre instituições, tanto no setor público e privado, para incentivar essas famílias a conseguirem amamentar, né, com apoio acima de tudo. E que é uma questão até econômica, porque, primeiro, que não existe nenhum produto que tenha o rótulo do leite materno. Não existe. Pode tentar fazer, a indústria pode tentar, nunca vai conseguir. E quando chega perto, é um produto muito mais caro do que o leite, que não custa nada. Você sabe, Fernanda, por que eles falam que não tem jeito mesmo de fabricar? E não tem, né? Porque a gente fala que o leite materno, né, o leite humano, ele é uma substância viva. Então, se o nosso bebê, ele adoece, por exemplo, pega uma infecção, ele vem e mama, quando ele mama, as gotículas que saem da boca dele entram em contato com o peito, mandam uma mensagem e molda a característica desse leite para receber esse bebê. Coisa fantástica. Não tem ninguém que vai dar conta de fazer algo que é assim, né? É emocionante. E não precisa nem de água. Nada. Durante 6 meses? Durante 6 meses. A nossa luta é que o aleitamento aconteça de forma exclusiva até os 6 meses e depois até os 2 aninhos ou mais. E, obviamente, dentro desse suporte, né, que é importante a saúde da mulher, a saúde da mãe, a saúde da família, e que esse evento, né, que essa amamentação aconteça de maneira prazerosa, de maneira leve, né, sem cobrança, sem peso. Essa é a nossa luta. Existe na outra ponta dessa questão da amamentação o desmame, que às vezes fica complicado, é uma questão social também, né? A gente tem mães que protestam contra isso, volta e meia algum problema acontece sobre a exposição de lugares públicos, a discussão inócua sobre isso, lugar público talvez não seja ideal, local, né? Aí vai aquele tanto de mãe lá e faz aquele movimento lindo, um mamaço, né? E fala, pode sim, né? Exatamente. Olha, tem 2 semanas que a minha caçulinha de 2 anos e meio desmamou, então eu falo que o desmame também é um evento muito importante. Um evento de crescimento, de vínculo, de mostrar que essa criança está bem, ela está pronta para se comunicar, pronta para se autorregular de outras maneiras, mas realmente não é algo que é fácil. E muita gente acha que né? Porque envolve pressão da sociedade, pressão da família, envolve questões relacionadas à própria criança, né? Às vezes a fala não está tão desenvolvida ainda, então a mãe fala, olha, agora eu não quero oferecer e chora, né? Que é a maneira de se comunicar. Então, toda essa orientação de ser preconizado o aleitamento exclusivo até os 6 meses e depois até os 2 aninhos ou mais, que isso é mundial mesmo. Sua caçulinha tem que idade? 2 anos e 6.
O meu primeiro teve todas as dificuldades do mundo e eu desmamei com 7 meses, bem precoce, né? E foi por isso que eu entrei nesse mundo e a gente tem que entender isso. Muitas crianças desmamam todos os dias, não porque as mães querem, mas porque é difícil. Então é importante falar isso, precisa de ajuda, a responsabilidade de amamentar não é só da mãe de jeito nenhum, né? O pai vai contribuir muito, as pessoas que estão na família vão contribuir para que isso aconteça. É responsabilidade de todo mundo, porque a gente realmente mostra, como você estava falando, que amamentar é trabalhar sustentabilidade para esse mundo, sabe? É a gente diminuir lixo, é a gente diminuir... Só que, acima de tudo, é a gente respeitar a história de uma família, né? Quando a gente fala de amamentação, a gente sempre volta um pouco das nossas histórias, assim. Então, eu tive uma avó que teve 15 filhos. O que era isso? 15 filhos? 15 filhos. Lá na Água da Prata. Amamentou todos? Nessa época, se tentava amamentar, sabe por quê? Para evitar o próximo filho. Ou seja, amamentar era um protetivo de novas gestações. Só que como é que você amamenta exclusivo? Você tem que pagiar mais 9, 10. Imagina o que é isso, né? A gente fica pensando hoje. Então, eles desmamavam precocemente porque entrava muita alimentação complementar. E nesse universo de transformação, né, da mulher e da família, a gente tem um grande marcador, Fernando, que é a entrada dos métodos contraceptivos no Brasil, que acontece em 1964, mas ele só ganha, né, uma dimensão na década de 70, que é quando as mães, as mulheres, as jovens dessa época, que são as mães das mulheres que estão tendo filhos hoje, agora se depara com a escolha de quantos filhos quer ter. Então, se a gente para pensar um pouquinho nas nossas histórias, a gente tem famílias onde tinha muitos filhos, multíparas, depois drasticamente cai, né, o número de filhos, irmãos. Então, eu tive 2 irmãos e decidi ter 3 filhos, mas quem olha pra mim ainda fala assim, você é doida, né, hoje, você é muito corajosa, porque ainda foge uma cultura hoje de famílias menores, né, enfim, por N questões que envolvem tudo isso, Exatamente. né. E a amamentação está no meio disso tudo aí. De tudo. Né? O início, a permanência, o desmame. O desmame, no caso, sua experiência pessoal, foi uma escolha conjunta entre você e a sua caçulinha? É isso, esse é o grande segredo. Hoje a nossa luta é para que o desmame, quando chegou a hora que a mulher decide, eu converso, sentei com a minha filha, que tem um ótimo desenvolvimento. 2 anos e 6. Já é um diálogo bem avançado, né? E entende, né? Porque eu chego, filha, olha, a mamãe agora não vai te dar mais mamar, você cresceu, tem muitos dentinhos, conversa, né? Vai pra escolinha, então agora tá bom. E ela concordou com tudo, né? Só que quando chegou a noite, aí ela contestou um pouquinho, mas tudo bem, foi um término gradual, aos poucos, né? E muito saudável pra gente. Sim, sim. Pra gente falar também sobre tem um desgaste ali, a mulher que amamenta, ela perde muitas calorias, né? Exatamente. Outro dia a gente fez uma reportagem sobre o equivalente de um exercício aeróbico que a amamentação proporciona. Ou seja, a amamentação também emagrece. Emagrece. É uma das questões do pós-parto, né? Quando se coloca, enquanto o bebê mama, a gente tem contração uterina, evita sangramento, essa mulher volta ao peso mais rapidamente porque gasta muita energia, a gente tem uma necessidade de beber muita água, né? A gente sente porque o organismo demanda essa água para produzir o leite, então o leite já contempla a água para esse bebê junto com todos os nutrientes, né? Então, realmente é um gasto energético muito grande. Agora, por outro lado, o fato de alguns fatores impedirem a mulher de amamentar, o Instituto também entra com apoio nesse campo? Essa é a nossa grande missão, né? Mostrar que não é fácil. Não basta querer, sabe, Fernando? A gente precisa de ajuda, a gente precisa entender que é aprendizado. Então, o que se faz para conduzir o bebê de maneira correta? O que se faz para poder otimizar mesmo, que a mãe não sinta dor, que não tenha lesões mamárias, que não tenham feridas? Nós vamos ter aqui em novembro, agora, em Belo Horizonte, o nosso 3º Congresso Brasileiro Mame Bem. Ele vai reunir 1.200 profissionais da saúde, dentre fonoaudiólogas, enfermeiras, médicas, pediatras, obstetras, grandes obstetras, muita gente de São Paulo vai vir, vai ser aqui no Sesc Paládio, então assim, um evento
em prol da amamentação, em prol de realmente trazer essa temática para que mais pessoas se formem e tenham conhecimento. Exatamente. É muito importante falar sobre isso. A gente pode caminhar por vários aspectos. Falamos sobre a questão econômica, falamos da questão social, falamos do contato, né, da mãe, como é que ela desenvolve essa relação com o filho, que a mãe aprende a ser mãe. Com certeza. É ali que ela vai aprender a ser mãe, né? Com certeza. A gente defende muito isso, que é um aprendizado. Né? O bebê nasce, vai aprender a mamar, a mãe vai aprender a amamentar, vai aprender a se relacionar com aquele, né, ser tão pequenino, né? E cada um com uma personalidade diferente, né? Se ela tem um filho, se ela tem outro filho, ela vê o quão é diferente de um filho para outro, não é mesmo? Exatamente. Você tem... Eu tenho 3. 3 diferentes, eu tenho 2, tenho 3 também, 3 diferentes também, é impressionante, muito impressionante. Então eu vou dar de novo aqui, a gente tem o www.mamebem.com.br para saber mais informações. Você falou da faculdade, a faculdade as pessoas podem fazer esse curso, é um curso de formação para... Nesse final do ano, a gente está finalizando um processo de mais de 2 anos de credenciamento, transformando o nosso instituto em uma instituição de ensino superior, né? Por todos os trâmites do MEC, e aí a gente vai ter agora várias pós-graduações. Então, a nossa grande linha é a especialização em aleitamento, que é um curso de pós-graduação, lato sensu, para todos os profissionais da área da saúde que querem se especializar na área da amamentação. Quais são os pré-requisitos para fazer esse curso? Ter formação de base na área da saúde. Então, a gente tem médicos, fonoaudiólogas, enfermeiros, psicólogas. Cada um dentro da sua linha de base, ele vê a amamentação por uma perspectiva e consegue contribuir com aquela família de um jeito completamente diferente. E vai também poder trabalhar, a área de atuação é nos hospitais, maternidades? Hospitais, como consultores de amamentação, instituições, né, em bancos de leite e direto dentro da casa da família, né, clínicas, consultórios, levando a amamentação para o mundo mesmo. Por falar no mundo, como é que é a relação que os países mais desenvolvidos têm com relação à amamentação? O que falta para a gente chegar nesses patamares de primeiro mundo? Ótimo. A gente tem um grande objetivo, que é a gente atingir uma meta aí, porque hoje a gente está em torno... Há pouco tempo, Fernando, a nossa média de aleitamento materno era de 58 dias. Para quase toda a população, sendo que a gente está falando que é preconizado 6 meses. Não dá nem 2 meses. Exatamente, era de 58 dias. E esse desmame acontecia muito precocemente. Hoje, nos últimos anos... Quais razões? São N razões, principalmente dificuldade. E aí a gente tem desde, o bebê não ganhou peso. Por que o bebê não ganhou peso só mamando? Quando a gente vai ver, é porque ele estava pegando de um jeito que não estava legal. Às vezes ele não estava conseguindo fazer a sucção correta. E aí a gente tem questões sociais, né, que vão inferir, o leite da mãe é fraco, você tem pouco leite. Existe isso? Não existe. Não tem leite fraco? Não existe leite fraco. A mulher, hoje, numa população muito vulnerável, por exemplo, da África, é feita a análise do leite dela e o leite dela é perfeito para o filho dela. Obviamente que a gente tem várias questões que vão otimizar isso, né? Saúde vai otimizar, alimentação vai otimizar, mas não existe um leite que seja fraco. Agora, essa mulher precisa estar bem para produzir um volume suficiente para o seu filho, e esse volume ele tem a ver com o jeito como o bebê mama, a frequência com que ele mama, que ele vai para o peito. Temos aí, então, 58 dias em média. Como é que isso... Qual é o nosso patamar a ser alcançado aqui no Brasil? Pois o nosso intuito é que a grande parte da população, né, mais de 80% da população, ela consiga amamentar seu bebê exclusivamente pelos 6 meses. Né? Esse é um movimento. Hoje a gente tem índices que mostram para a gente mais de 50% das crianças, a gente conseguindo alcançar isso nos 2 últimos anos, no estudo que a gente teve aí muito grande, mas ainda está longe do que a gente deseja, né? Países desenvolvidos chegam a quanto com a média? Pois é, aí nós temos algumas questões muito pontuais e específicas, porque a gente tem, por exemplo, os Estados Unidos, em que a gente tem bebês, grande parte dos bebês com uma taxa de aleitamento próxima aos 6 meses, mas mulheres que retiram seus leites para oferecer de um outro jeito, por exemplo, na mamadeira, né? Porque lá
A gente não tem, por exemplo, licença maternidade. Então, a mulher volta ao trabalho muito precocemente. Então, para ela conseguir manter isso, ela tem que ordenhar o leite na bomba. Por outro lado, também tem uns aparelhinhos fantásticos que tiram o leite de um jeito, American Way Life, que tudo funciona. Ajuda, né? Muito. Ajuda muito. Voltar a trabalhar, você põe uma bombinha boa ali, ó. Tudo funciona. Tudo funciona. E do ponto de vista da saúde do bebê, tá ok? Ok. O que a gente tem hoje é que, né, a gente tem uma luta muito grande contra a venda abusiva e indiscriminada de bicos artificiais. Então, por exemplo, chupeta, mamadeira, outros tipos de bicos competem com aleitamento. Então, no Brasil hoje existe uma lei que chama NBCAL, Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e de outros utensílios como os bicos. Se a gente vai numa farmácia, a gente não encontra na prateleira da frente os leites que a gente estava falando artificial nem bicos, porque cientificamente é comprovado que se uma criança ela recebe oferta frequente de bicos artificiais, isso compete para que quando ele for mamar no peito da mãe dele, ele brigar, ele não querer aquilo. Então hoje a gente tem, né, um grande movimento por trás disso de capacitar famílias e profissionais para entender de outros utensílios quando for necessário, para que esse bebê esteja próximo da mãe o máximo que ele puder, né, para que ele consiga realmente fazer a retirada aí desse leite direto no peito. Tati, muito obrigado pela sua participação, sucesso na jornada, parabéns pelo Instituto e sucesso na faculdade. Volte depois para contar como é que está indo a evolução das turmas, tá bom? Agradeço demais mesmo. Um grande abraço para o pessoal lá de Lagoa da Prata. Pode deixar, pode deixar. Beleza. E você também, muito obrigado pela companhia. Acesse aí nossas redes sociais, nosso WhatsApp, a gente tem um WhatsApp. Até a próxima.